O tema a ser apresentado é Impostos, Taxas e Contribuições Acessórias do Brasil. A origem dos tributos no Brasil. Os primeiros registros de tributação no Brasil são de 1888 e sob o regime da Princesa Isabel, que baixou o decreto para regulamentar a cobrança do Imposto de Indústrias e Profissões. Era algo parecido com o Imposto de Renda, que foi criado somente em 1922. Esse tributo aparece ainda hoje com o mesmo nome, com a cobrança facultada às prefeituras. O documento que criou o imposto trazia também a isenção de tributos para alguns estabelecimentos e profissões de cunho artesanal ou educacional, além de qualquer atividade com finalidade humanitária. Por exemplo, pescadores, mercearias, escolas, professores, fábricas de algodão, telefonia e telegrafia. Contribuições de melhoria. Segundo o artigo 81 do CTN, é um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Entretanto, é um tributo pouco usual. Conceito de tributo e suas espécies. Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, CTN, um tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ainda segundo a CTN, em seu artigo 5º, os tributos podem ser divididos em impostos, taxas, contribuições, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais. Ou seja, tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos indivíduos o dever de entregar parte de suas rendas e patrimônio para a manutenção e desenvolvimento do Estado, afinal, vivemos em sociedade e o Estado deve representá-la, se fazendo presente nas áreas de interesse desta, sobretudo na saúde, educação, segurança, política econômica, entre outras. O tributo deve ser pago em dinheiro, não sendo possível que a dívida seja liquidada com outros bens, tais como móveis e veículos. Havendo autorização legal, todavia, é possível o pagamento de tributos com imóveis. Em termos gerais, classificam-se 5 espécies de tributos: os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais, as quais se identificam como segue. Impostos. Segundo o artigo 16º do CTN, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. É considerado o tributo mais importante, pois ele incide independentemente da vontade do contribuinte. Entre os principais impostos do Brasil, podemos citar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele incide sobre as prestações de serviços e de transporte interestadual
intermunicipal e de comunicação. O IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele incide sobre os proprietários de veículos, devendo ser pago anualmente. IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Ele é de competência dos municípios e incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, tendo por fato gerador a propriedade. O IR, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, significa o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Ele incide sobre o produto do capital ou trabalho dos contribuintes, ou seja, sobre o rendimento. Imposto sobre Operações de Crédito, ou IOF. Ele incide sobre as pessoas físicas e jurídicas que realizarem operações de crédito, câmbio e seguros ou afins. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou ISS. Tem como fato gerador a prestação de serviços constantes. As taxas. De acordo com o artigo do CTN, a taxa é um tributo que tem como fato gerador o exercício regulador do poder de polícia ou a utilização efetiva e potencial de serviço público específico e divisível. Algumas taxas são: a taxa de emissão de documentos de níveis municipais, estaduais e federais, como, por exemplo, para a emissão de carta de identidade, CPF e RG. A taxa de licenciamento anual de veículo, artigo 130 da Lei 9.503 de 1997. Essa taxa é cobrada para gerar anualmente o novo documento do veículo. Taxas do registro do comércio, ou seja, juntas comerciais. Essa taxa é cobrada para o registro do contrato social de uma empresa. Contribuições de melhoria. Segundo o artigo 81 do CTN, é um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Entretanto, é um tributo pouco usual. São 3 as espécies de contribuições especiais. As sociais, que são aquelas que financiam direitos sociais como educação, saúde, moradia, lazer, dentre outros. Dentro das contribuições especiais sociais, ainda podemos subdividir em gerais e de seguridade. Esta última constitui ações para promover a saúde, a previdência ou a assistência social. No artigo 194, traz os conceitos de seguridade. As contribuições de seguridade possuem regras próprias elencadas no artigo 195, estabelecendo as contribuições que a União pode criar, bem como a competência residual, respeitando a regra do artigo 154. Por exemplo, podemos citar a extinta CPMF. Quanto às contribuições sociais gerais, a definimos por exclusão, isto é, são as contribuições que financiam outros direitos sociais, que não sejam saúde, previdência e assistência. A intervenção do domínio econômico, que são chamadas CIDES, contribuições de intervenção no domínio econômico. Aqui não existe uma regra expressa para sua delimitação, mas sim regras a partir de uma construção doutrinária. Para se ter um CID, de acordo com a doutrina, a União deve delimitar o domínio econômico que vai atuar. Além disso,
deve-se ter um motivo para a atuação, e a partir desse motivo, traçar uma finalidade, bem como a destinação do dinheiro arrecadado. Os sujeitos passivos do CID devem ser atrelados ao setor econômico atingido, e alguns autores ainda defendem que essa contribuição deve ser temporária, mas não é pacífico na doutrina. Como, por exemplo, temos o CID combustíveis, interesse de categoria profissional ou econômica. Aqui temos as contribuições que são feitas para as categorias profissionais, como CRM, CREA, CRP. A União cria uma autarquia para atuar no interesse de categoria profissional e, junto a isso, cria um tributo para manter essa autarquia. Vale lembrar que a contribuição para a OAB não é considerada um tributo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de manter a sua independência perante o Estado. Empréstimo compulsório. De acordo com o artigo 148 da Constituição Federal, esses tributos somente podem ser criados diante de situações específicas. Por exemplo, guerra externa ou sua iminência e calamidade pública, ou investimento público de caráter relevante. E a aplicação dos recursos provenientes de sua arrecadação é vinculada à despesa correspondente, que justificou a sua instituição. Os exemplos desse tipo de tributo foram os empréstimos compulsórios realizados durante o Plano Collor, em que as poupanças dos brasileiros foram confiscadas como um empréstimo ao governo. Contudo, ainda é um tributo pouco usual. Apenas em hipóteses excepcionais poderá ser criado o empréstimo compulsório, que é em caso de despesas extraordinárias para atender. 1. A calamidade pública. 2. A guerra externa ou ameaça. Ou então, em terceiro lugar, um caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse internacional. Todo o dinheiro arrecadado como empréstimo compulsório possui uma destinação específica, que é a despesa extraordinária com calamidade ou guerra externa, ou então com investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Caso contrário, se esse dinheiro não for aplicado nessas despesas extraordinárias, a cobrança será inválida. Fixação de conceitos. Alguns tipos de tributos. O imposto. Ele decorre de situação geradora independente de contraprestação. Alguns exemplos que já foram explicados é o IR, IPI e ICMS. A taxa é vinculada à utilização efetiva ou potencial de serviços políticos. Alguns exemplos que também já foram explicados é a taxa de fiscalização de estabelecimento, taxa de fiscalização de anúncios. Contribuições de melhoria. São cobradas dos contribuintes quando beneficiados por obras públicas. Exemplo: contribuição por valorização mobiliária decorrente de obra pública. Contribuições sociais. São contribuições com finalidade de financiar investimentos no setor contribuídos para categorias profissionais ou seguidores sociais. Alguns exemplos são CSLL, COFINS, PIS, anuidades de conselhos e INSS. O tema a ser apresentado é Impostos, Taxas e Contribuições Acessórias do Brasil.
A origem dos tributos no Brasil. Os primeiros registros de tributação no Brasil são de 1888 e sob o regime da Princesa Isabel, que baixou o decreto para regulamentar a cobrança do Imposto de Indústrias e Profissões. Era algo parecido com o Imposto de Renda, que foi criado somente em 1922. Esse tributo aparece ainda hoje com o mesmo nome, com a cobrança facultada às prefeituras. O documento que criou o imposto trazia também a isenção de tributos para alguns estabelecimentos e profissões de cunho artesanal ou educacional, além de qualquer atividade com finalidade humanitária. Por exemplo, pescadores, mercearias, escolas, professores, fábricas de algodão, telefonia e telegrafia. Contribuições de melhoria. Segundo o artigo 81 do CTN, é um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Entretanto, é um tributo pouco usual. Conceito de tributo e suas espécies. Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, CTN, um tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ainda segundo a CTN, em seu artigo 5º, os tributos podem ser divididos em impostos, taxas, contribuições, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais.
Ou seja, tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos indivíduos o dever de entregar parte de suas rendas e patrimônio para a manutenção e desenvolvimento do Estado. Afinal, vivemos em sociedade e o Estado deve representá-la, se fazendo presente nas áreas de interesse desta, sobretudo na saúde, educação, segurança, política econômica, entre outras. O tributo deve ser pago em dinheiro, não sendo possível que a dívida seja liquidada com outros bens, tais como móveis e veículos. Havendo autorização legal, todavia, é possível o pagamento de tributos com imóveis. Tributos sobre vendas. São considerados tributos incidentes sobre as vendas aqueles que guardam proporcionalidade com o preço de venda, mesmo que integrem a base do cálculo do tributo. Os tributos sobre vendas, cujos valores devem ser destacados contabilmente como redutoras das receitas de vendas ou do faturamento bruto. No Brasil, temos alguns exemplos de tributos sobre vendas, como ICMS, IPI, PIS e COFINS, ambos redutores da receita da empresa. Principalmente, precisamos conhecer o que cada tributo significa. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço. É o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. De acordo com o seu estado, a alíquota do valor é diferenciada. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados e incide sobre produtos industrializados nacionais